queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática. E nesse terceiro bimestre, nós utilizaremos a apostila Aprender Sempre, volume 2. Eu vou postar uma foto da apostila aqui para vocês, tá bom? E a aula de hoje é sobre números racionais, como representá-los, a parte 2 dessa aula. Aproveite a aula, assista, se possível, mais de uma vez, e assim vocês conseguirão fazer os exercícios. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Isso, né? Esse conceito que a gente falou ontem na aula, vou aqui grifar para vocês, a gente vai conversar rapidamente sobre eles, porque a gente falou na aula de ontem. Só relembrando a aula passada, o conjunto dos números racionais, que aqui a gente indica pela letra Q, de quociente mesmo, né? Engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Importante isso aí, né? Então a racionalidade, o número racional, ele pode ser convertido na forma fracionária, desde que tenha duas situações. Primeiro, a gente vai representar esse número na forma fracionária, tá ok? Alguma coisa A sobre B, como ilustra aqui a imagem. E aí tem uma condição, né? Esse número A, numerador, ele pode ser qualquer número inteiro, não tem muito problema, tá? Só que esse número B aqui, também chamado de denominador, tá? Aqui disposto em preto e amarelo, o que acontece? Ele tem uma condição. Ele não pode ser zero. Lembra que a gente ontem falou de um mandamento da matemática? Jamais dividirás por zero. Então, a regra básica, essencial e fundamental, né? O conjunto Q, na realidade, é algum número A dividido por outro número B diferente de zero. Essa barrinha a gente falou ontem aí, a gente lê ela como tal Q. Então, temos aqui que A está sobre B, tal que A pertence, né? Esse E aqui, eu não sei se o pessoal do 8º ano, né, já teve essa noção de conjuntos, né? Mas a gente falou esse E aqui, a gente lê como pertence. Então a leitura correta é A sobre B, né? A fração A sobre B, está para, né? Tal que A pertence a Z, tá ok? Olha lá, indicando aí os números inteiros, tá? Onde A pertence ao conjunto dos números inteiros, sem muitos problemas, pode ser positivo, pode ser negativo. E o B, tá? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, só que ele não pode ser o quê? Zero, tá? Então, reiterando aqui, ó, a barrinha tal que, tá? Negocinho um pouquinho diferente. E o símbolo aqui, né? O indicativo do pertence. Tudo bem? Osmar, Na prática. E aí, lembrando que ali no símbolo do Z com asterisco ali em cima, mostra isso. O Osmar vai até grifar lá, ó. Do B pertence. Esse asterisco significa que é qualquer número inteiro menos o zero. Certo? Essa é a parte importante que a gente precisa Vou botar frisar. um marca-texto aqui, ó, para o pessoal, tá? Então é para ficar atento a essa questão mesmo, tudo bem? Bom, como que a gente faz essa conversão? Olha, dá uma olhadinha lá naquela fração 1 sobre 8. Ela atende os quesitos necessários para ser um número racional? Numerador, número inteiro, pode ser? Pode, porque é o número 1. Beleza, denominador tá ok? Tá ok, porque é diferente de zero. Tranquilo, tá? E esse 0,125, li isso corretamente ou não? Não. Não, né? Não. 0,125 não foi legal. Ah, tá. Passa, né? Mas não é o correto, né? E a gente vai trabalhar isso no decorrer da aula. Então, já estamos dando... Antigamente a gente falava dica, né? Hoje é um spoiler, né? Do que vem ali depois, tá? Então, temos aqui 1 sobre 8. A divisão clássica aí, né? Essa divisão... E aqui tem uma curiosidade. Esse 0,125, também conhecido como 125 milésimos, ele é um número decimal, Ale, como a gente bem sabe. Só que ele é um decimal finito. Tá? E aí a gente tem aquelas situações, né? Na hora da divisão lá do número racional, você pode ter o quê? Um decimal, que é o resultado esperado, tá? Esse decimal pode ser finito, tá? Ou esse decimal pode ser periódico ou não periódico, tá? Decimal finito, resto zero, que pode acontecer com uma casa depois da vírgula, com duas, com três, enfim, tá? O decimal não exato. Aí o decimal não exato, ele pode ser uma dízima periódica, que aí a gente identifica com facilidade o período de repetição, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, e o decimal não periódico, que esse aí não dá para ser convertido em fração, porque a gente não consegue identificar o período de repetição dele. É isso? Isso. Esses são dois detalhes importantes. E lembrando que
tanto 1/8 como 125 milésimos que o professor Osmar falou, os dois são representações de um número racional, só que estamos falando do mesmo número representado de formas distintas, certo? Tá, uma por uma, tá? Então aqui, ó, o 0,28, né? E aí a própria leitura, né, que a gente falou anteriormente te induz ao acerto, né? 28 centésimos, 28 sobre 100. E aqui cabe o quê? Cabe a velha e conhecida simplificação, não é isso? Então o que é que temos aqui, ó? 28 sobre 100. Temos aqui o 28 e o 100, são divisores, né? Por 2, então a gente faz a simplificação, aí são divisíveis, né, por 2, tá? Simplifica, faz a simplificação, 14 sobre 50, tá? E aí também carece da simplificação por 2 também, e aí encontramos 7 sobre 25, aí ela se tornou irredutível, não há mais o que fazer, tudo bem? É essa a ideia aqui, ó. Portanto, temos aí o que? A forma fracionária. O grande barato, né, é que as 3 representações caem, né? Chegam lá no mesmo resultado, né? São 3 frações diferentes que representam o mesmo valor numérico, não é isso? Pois é, né? Então é legal para o nosso estudante perceber isso, tá? Aí aqui temos, novamente, olha lá, os 3 valores significativos, 3 casinhas depois da vírgula, e aí a gente está dividindo por 1000, tá ok? E aí cada professor tem seu método, tem sua técnica para explicar isso, mas a essência, né? O básico é essa leitura aí, né? Do denominador. Diga. Sim, e lembrando que na letra A estamos falando de 3 frações equivalentes. Equivalentes. Perfeito. Tá ok? Então temos aí 1.369 sobre 1000. Tá? Rapidinho. Analise a sentença a seguir, escreva verdadeiro para o fato dela ser verdadeira, para ser redundante, e F para ser falsa, mas é assim que está escrito lá no Aprender Sempre, tá ok? Olha lá a ideia. Não, essa não está no Aprender Sempre, essa fui eu que criei, tá ok? Na letra A, todo número natural é racional, verdadeiro ou falso? Na letra B, todo número inteiro é racional, verdadeiro ou falso? Na letra C, todo número racional é inteiro? São afirmações, tá? E na letra D, o número 0,459459 é uma dízima periódica? Verdadeiro ou falso? Vamos nessa. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Boa. E verdadeiro, como o pessoal mandou super bem, né? Vamos dar um destaquezinho aqui para esse falso, né? Todo número racional é inteiro, né? É o contrário, né, Lê? Todo inteiro é um racional. Todo número é racional, tá ok? Então, é realmente essa a ideia. A aula tá acabando.